gente, boa tarde. A gente está aqui de novo na Ambima, ao vivo para vocês. Hoje a gente vai falar de ETF. Eu estou aqui com o Eduardo, ele vai se apresentar. Mas só para lembrar, a gente está ao vivo aqui, está também no Instagram da Ambima. Mandem as suas perguntas. É importante que as perguntas venham por aqui para que a gente possa poder mediar aqui e responder. O que a gente não conseguir responder aqui ao vivo, a gente responde para vocês depois. E lembrando também que essa semana é a Semana Mundial do Investidor. Aqui na Ambima a gente está com um monte de iniciativas para ajudar as pessoas a terem uma consciência maior sobre a importância de investir. E então, obrigada por vocês estarem aqui de novo. Ontem a gente falou sobre fraudes financeiras. Quem não pôde assistir, acessa, que o vídeo está disponível. E vamos começar. Eduardo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Acho que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito de que produto é esse, mas antes, por favor, se apresente. Claro. Boa tarde, Ana. Obrigado pela oportunidade. Mas vamos lá. Então, eu trabalho na Itaú Asset, trabalho no time de distribuição. Dentro do time de distribuição, a gente se divide por mesas. Eu sou responsável pela parte comercial das estratégias indexadas, onde estão os ETFs, né, os nossos fundos de índice, que como também são conhecidos aqui no Brasil. E aí, vamos lá, vamos bater um papo sobre o produto, então. Então começa aí, o que é esse ETF que todo mundo está falando? Vamos lá, o ETF, até para explicar um pouco dessa sigla, né, por que a gente chama de ETF, né, é o acrônimo de Exchange Traded Fund, né, que é o fundo negociado em bolsa, ou o fundo de índice, como a gente conhece aqui no Brasil. Então, o que é esse produto e por que o crescimento dele é tão grande? Então, ele mescla a facilidade de um fundo de investimento, de ter uma exposição a um determinado índice, uma determinada cesta de ativos, com a facilidade do mercado acionário, de você poder negociar em bolsa aquele ativo, ter uma variação de preço durante o dia e você combina. Um investimento que a gente chama de híbrido, né? Porque ele mescla tanto um fundo de investimento quanto a facilidade de uma ação, e aí o combinado desses dois é o ETF. Então, hoje, quando eu estou negociando um ETF, quando eu estou comprando um ETF, eu estou comprando um fundo de investimento. E eu estou fazendo essa negociação, eu estou comprando esse ativo no mercado de bolsa, no mercado de transparência, que é o mercado de bolsa que a gente conhece. Tá? E como é que funciona? Eu Vamos vou lá. lá, eu quero decidir, estou disposta a fazer. Como é que... O que eu preciso, né? O que eu preciso fazer para comprar um ETF? Bom, é muito fácil. É um investimento, eu não conheço um investimento tão democrático quanto o ETF, né? Porque qualquer público-alvo pode acessar. Ele não é específico para investidor qualificado, não é só profissional, não. Qualquer pessoa pode acessar. E como que você faz isso? Hoje em dia, basicamente, você precisa ter conta em uma corretora. Então, qualquer corretora que está cadastrada na B3, que é a nossa bolsa, se você tiver conta em uma corretora, você já pode acessar esse ativo. Né? E hoje a gente tem mais de 80 corretoras no mercado, então você pode escolher a corretora que mais faça sentido para você, e você consegue acessar esses produtos via uma corretora, que é exatamente hoje como você acessa tanto o Tesouro Direto quanto o mercado acionário. Né? Tá. E qual que é a diferença essencial entre um ETF e um fundo de investimento? Excelente, muito legal. É mais conhecido, mas nem tanto pelas pessoas. Exato. Mas quais são as principais características? Boa, excelente pergunta. Então, um fundo, basicamente, você vai ter vários tipos de fundo. Fundo de renda fixa, que vão ter ativos de renda fixa, um fundo de renda variável, que vão ter ativos de renda variável. E quando você você aplica em um fundo, qual que é a diferença disso? Você está aplicando naquela cesta de ativos. Então, estou aplicando num fundo de MAB, por exemplo, que é o índice da Ambima de juro real. Estou comprando uma cesta de ativos ligados à inflação. Eu tenho um fundo de investimento e eu entro sempre com o preço de fechamento daqueles ativos. Né? Então, eu entro numa plataforma, no meu Bankline, digamos assim, e faço essa opção desse determinado fundo de renda fixa. Então, quando eu comprei esse fundo, eu entrei com o preço de fechamento e toda a movimentação adicional ou resgate que eu fizer nele vão se referenciar sempre ao preço de fechamento. E aí onde entra o ETF, né? Ele é um fundo de investimento, exatamente como esse exemplo que eu dei, só que ele tem mais uma vantagem. Qual que é essa vantagem? Eu posso negociar esse ativo durante o dia. E por que isso é bom, né? Por que isso é bom? Por que os investidores gostaram muito desse modelo de ETF? Porque, por exemplo, pensa no índice, por exemplo, o Ibovespa, né? A gente viu o Ibovespa ontem andando 2,9% negativo, né? Caindo quase 3%. Porque qual que é a diferença de um fundo de renda variável nessa situação versus um ETF? Se você estivesse fazendo a opção de comprar um fundo de passivo de Ibovespa, um fundo que perseguisse o Ibovespa ontem, você entraria com o fechamento, você não pegaria aquela rentabilidade que caiu durante o dia, certo? Agora, quando você compra um ETF, eu posso estar fazendo essa compra às 11 horas da manhã, ao meio-dia, a 1 hora da tarde, e pegando o preço daquele momento, e não somente o preço do fechamento. Tá?
Então eu posso muitas vezes fazer o que a gente chama de day trade, né? Ou movimentação durante o mesmo dia. Eu compro de manhã, vendo no final da tarde e tenho aí o meu lucro ou o meu prejuízo exatamente durante o dia. Então, para muitos investidores faz muito sentido você ter essa opção de movimentar o seu fundo de investimento durante o dia. Tá. E é por isso que o ETF ele cresceu bastante, porque ele deu a opção do investidor ter essa opção de fazer o movimento durante o dia. Agora me fala uma coisa, quando a gente está falando de um fundo, eu vou lá e compro um pedacinho daquele condomínio. Exatamente. Né? Então tem lá, eu tenho os direitos e deveres iguais de todo mundo e eu tô dentro daquele grupo, né, aquele investimento que é coletivo ali, que todo mundo colocou o dinheiro ali com um determinado objetivo e aí tem alguém ali para fazer a gestão daquilo. Certo. Então, se eu quero sair, eu vou sair, gente, não estou mais afim de ficar nesse condomínio, que é quando a gente pede o resgate, e aí tem o preço daquilo, eu pego o meu dinheiro, a rentabilidade que eu tive, ou o prejuízo, que a gente tem que sempre considerar que todo investimento pode ter essa oscilação. O funcionamento do ETF é do mesmo jeito? O funcionamento do ETF ele é do mesmo jeito no sentido de que você também é um cotista, você vai ter um pedaço desse fundo, né? Então, estou comprando 100 cotas de um ETF, eu vou ter 100 cotas daquele, eu sou um investidor que tem uma participação naquele fundo, que nesse caso é um ETF. A mecânica dele, a negociação é que é um pouco diferente. Entendi. Em vez de eu dar a ordem de resgate no meu Bankline ou numa outra plataforma que eu tenha conta, eu vou fazer essa movimentação na bolsa, né? Então, como eu comentei anteriormente, como eu preciso ter uma conta em uma corretora e fazer essa movimentação via B3, eu vou acessar durante o dia, o mercado hoje em dia funciona das 10 às 17, e durante todo esse dia eu posso dar a minha ordem de compra ou de venda, né? Eu comprar um pouco mais daquele ETF no qual eu tenho em posição, ou vender um pouco mais daquele ETF no qual eu tenho a posição. Então, a dinâmica é justamente você comprar ao preço que está sendo negociado naquele momento, né? Ou vender ao preço que está sendo negociado naquele momento. Então, a ordem que eu estiver dando às 10 horas da manhã vai ser diferente, o quanto eu vou comprar vai ser diferente do financeiro que eu vou comprar se eu estiver fazendo a minha movimentação às 4 horas da tarde, por exemplo, porque o preço já oscilou nesse momento. Né? Tá. Ao passo que é um fundo, se eu der a ordem às 10 ou der a ordem às 2, até a hora de Tanto fechamento faz. dele, eu vou pegar sempre o preço de fechamento, eu não vou ter uma vantagem em relação ao preço que eu estou entrando no produto. Tá. Né? E quando uma pessoa resolve, né, considerar esse produto, para que tipo de perfil, que Então, objetivo? Porque lembrando que a gente sempre tem que ter um objetivo definido quando a gente está procurando um produto financeiro. Não significa que aquele produto vá atender a todos os objetivos. Então é super importante, o primeiro passo sempre é a gente entender para que a gente está fazendo aquele investimento. certo. Se aquele investimento é para a gente usar para uma eventualidade que aconteça no curto prazo, então esse é um objetivo, ou não, a gente quer concretizar algo bem, né, tornar concreto algo que é um plano que a gente tenha, por exemplo, comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem, ou a gente quer guardar para a velhice, né, daqui 20 anos, ou a gente quer ficar rico, porque também é legítimo, né? Então, existem diferentes objetivos. Esses produtos, eu sei que tem eles de renda fixa e renda variável, que eu queria que você explicasse Exato. também, mas para qual objetivo esse produto serve? Então, o ETF, na verdade, ele atende a todos os objetivos, né? Porque hoje em dia você tem aí você tem 20 ETFs no Brasil, né? Você tem tanto ETFs de renda variável quanto ETFs de renda fixa. Então, por exemplo, aquele investidor que quer ter uma exposição à renda variável Ibovespa, que é o principal indicador de renda variável no Brasil, ele pode ter essa exposição, então ele atende a diversificação em Ibovespa daquele investidor. O investidor que quer ter, eu quero ter uma exposição a juro real, né? Eu quero ter um investimento corrigido pela inflação. Eu hoje tenho um ETF de renda fixa que atende essa demanda desse investidor. Eu quero ter uma exposição a juro pré-fixado, né? Que é também um juro nominal que a gente fala, que também é uma demanda muito grande dos investidores. A gente tem demanda para isso. Eu quero ter exposição a investimentos internacionais, por exemplo, também hoje em dia cada vez mais a gente está querendo ter exposição a investimentos offshore, que a gente fala, investimentos internacionais. A gente já tem um ETF para isso, o investidor não precisa enviar o recurso para o exterior, ele consegue via B3 fazer essa exposição internacional. Eu quero ter uma exposição ao índice financeiro especificamente, eu já consigo ter um ETF que tenha exposição ao índice financeiro. Eu quero ter um ETF que quer me dar exposição a melhores pagadoras de dividendos na B3, né? Aquelas ações que as maiores pagadoras de dividendos do mercado acionário brasileiro. A gente já tem um ETF que oferece essa exposição. Então a gente tem hoje uma quantidade de temas que já atende todos os tipos de investidores. Seja aquele investidor conservador que não quer tomar tanto risco, seja aquele investidor arrojado que já quer ter um pouco mais de risco na carteira. E tanto pensando em horizontes, né?
O ETF tem a mecânica do ETF de você poder entrar e sair a qualquer momento, né? Você ter uma liquidez no curto prazo muito rápida, ela te permite tanto para ele é um objetivo tanto para aquele investidor estrutural que a gente fala, que é aquele cara que quer ter um investimento de longo prazo, ficar 1, 2 anos, quanto aquele investidor que quer ficar 2, 3 dias, né? Hoje você tem uma grande facilidade, que é um investimento de renda variável. No momento que eu dei a ordem, eu saí, em 2 dias eu tenho meu dinheiro de volta, né? O de renda fixa é ainda mais fácil. Em um dia, se eu vender meu ETF, eu tenho de volta. A gente tem muitos fundos no mercado que tem aí o que a gente fala D30 ou D60, né? Que eu preciso esperar... a disponibilidade de tempo para aquele recurso estar disponível de volta na conta. Então eu preciso esperar um prazo às vezes muito longo e isso às vezes afugenta o investidor, né? O ETF não, o ETF em 1, 2 dias eu posso, dependendo do produto, né? Se for de renda variável 2 dias, se for de renda fixa 1 dia, eu consigo rapidamente ter acesso ao meu valor financeiro caso eu queira fazer uma mudança de exposição. Tá. E me diga uma coisa, qual que é o investimento mínimo para começar a fazer ETF? Então eles são muito democráticos, né? Os ETFs de renda variável, eles têm um mínimo de 10 cotas, né? E aí vai depender muito do preço do ETF. Via de regra, isso representa entre 500 e R$1.000. Ou seja, um investimento de renda variável muito acessível, né? Com um pequeno valor você já consegue ter um investimento. Os ETFs de renda fixa são ainda mais acessíveis. Hoje em dia, com menos, como o mínimo é de uma cota, e todos eles têm um preço inferior a R$100, com menos de R$100 você já consegue ter esse investimento nos ETFs de renda fixa. Entendi. Então é muito fácil acessar esses produtos. Então, sempre é determinado o valor da cota e cada produto tem como regra o mínimo de cotas. Exatamente. A gente não coloca, diferentemente de fundos de investimento que colocam uma aplicação mínima em financeiro, né? Às vezes R$1.000, R$5.000. O ETF a gente se dá pelo mínimo de cotas. Então o de renda fixa vai ser uma cota e o de renda variável são 10 cotas. Entendi. Boa. Essa é uma boa explicação. E como é que funciona a tributação? Boa, legal. A tributação é um ponto que a gente sempre bate muito, porque na renda variável o pessoal tem aquele mínimo dos R$20.000 para ganho de capital para ser tributado. Então vou separar em duas partes. Os ETFs de renda variável você tem 15% independente do que for o seu ganho de capital. Exemplo, tenho uma posição de R$1.000. 15%. Tem uma posição de R$1.000 num ETF de renda variável. Tá? Meu ETF se valorizou, está ali em 1.100. Quero resgatar, quero embolsar esse lucro, né? Vou vender meu ETF, R$1.100, eu vou pagar 15% sobre esses R$100. Tá? E aí o recolhimento desse ETF de renda variável é via DARF, que a gente fala. Então o investidor tem que fazer o recolhimento do imposto de renda. Tá? Essas corretoras que vocês negociaram, elas podem informar de uma forma bem clara, é relativamente fácil você fazer o recolhimento via DARF. O investimento de os ETFs de renda fixa, eles também têm os 15%, mas eles têm ainda uma vantagem além dos ETFs de renda variável, que o recolhimento do imposto de renda é responsabilidade da própria corretora. Tá? Então, no mesmo caso, eu tenho um ETF que tem uma posição de R$1.000 no ETF de renda fixa, o meu ETF se valorizou 10%, eu estou aí com R$1.100, eu vou resgatar para realizar esse lucro, para embolsar esse lucro, eu tenho os 15% sobre esses R$100 e o recolhimento é da própria corretora. Eu não preciso fazer absolutamente nada e no final do ano eu vou ter o informe de rendimentos apurando o quanto que eu paguei de imposto de renda sobre esse ganho. Tá? Então, assim, é bem tranquilo a parte de tributação, porque o ETF de renda fixa ele tem uma outra vantagem, né? Acho que é sempre bom lembrar. Quando eu invisto num fundo de investimento de renda fixa, qual que é a experiência que eu tenho na tributação? Eu tenho come-cotas, né? Que querendo ou não, em maio e novembro eu sou tributado em 15% se o meu fundo for de longo prazo e 20% se for de curto prazo. Então, o investidor, querendo ou não, ele vai ter essa tributação. Né? Além disso, se eu quiser vender essa posição nos primeiros 30 dias, eu tenho o IOF, né? Que ele consome grande parte também da rentabilidade. E o investidor ainda tem num fundo de investimento a tabela regressiva, que é o 22,5%, 20%, 17,5%, e ele espera 2 anos para ter os 15%. No ETF de renda fixa, de cara, ele não vai ter o come-cotas, ele não vai ter o IOF, ele tem apenas 15% de imposto de renda independente de período. Por isso que a gente tem aí um grande sucesso nos ETFs de renda fixa localmente, porque realmente você tem uma vantagem tributária muito grande quando você compara com os outros investimentos de renda fixa que você tem disponíveis, tanto o fundo de investimento quanto aquele investidor que compra o título direto. Na renda variável, como o investidor já está acostumado com os 15% no fundo de ações, aqui ele também tem os 15%. Tá? E o FGC? Para quem não sabe, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele está... Então, esses produtos não têm o FGC, não tem o Fundo Garantidor de Crédito. Né? Então, o investidor ele está sujeito ao risco daquela exposição. Então,
Então, no momento que eu tenho que eu estou comprando um ETF de Ibovespa, eu estou sujeito às oscilações do Ibovespa. E aí vamos lembrar também que os ETFs aqui no Brasil eles são fundos passivos, né? O que eu quero dizer com isso? Eles replicam um determinado índice. Então, quando eu estou comprando um ETF de Ibovespa, eu estou comprando as 68 empresas que compõem o índice Ibovespa, que é o principal indicador de renda variável do mercado brasileiro, né? Então, ele facilita nesse sentido de que ele é uma exposição diversificada, né? Muitas vezes a gente não sai, eu quero ter um investimento de renda variável. Mas qual a ação que eu compro? Pô, não sei, mas eu gosto muito do tema Ibovespa. Então, eu vou comprar todas as ações com um ativo só, que é essa grande facilidade que o ETF nos dá. E todo dia o investidor tem disponível no site do gestor que ele está comprando exatamente quais são os papéis, quais são as ações que compõem essa carteira. Ele sabe exatamente quais são os ativos e qual o peso desses ativos dentro do portfólio. Isso tanto para os ETFs de renda fixa quanto para os ETFs de renda variável. Tá, né? Então aqui é importante a gente dizer o seguinte, que todo o processo de decisão de investimento, a gente tem que levar em consideração vários fatores. A gente está falando de todos eles aqui. A gente tem que considerar o objetivo, a gente tem que entender se o nosso objetivo está alinhado com a proposta de valor daquele produto, ou seja, se o que ele se pretende, ele vai atender a esses objetivos. Saber que todos os investimentos têm risco. A gente falou aqui também do valor mínimo, não significa que porque é pouco é adequado a você, ou se é muito não serve para você, então também considerar um valor mínimo. E a gente também tem que falar dessas garantias. Exato. O importante é que no caso do ETF, assim como de fundos de investimentos, não há garantia do fundo garantidor de crédito, que acaba sendo ofertado como sendo um super benefício. É claro que ele tem um papel super importante, mas a gente tem que sempre avaliar, mesmo que tenha algumas garantias, se aquilo está alinhado ao objetivo que vocês têm. Gente, isso eu sempre vou bater aqui, vai ser o mantra nosso aqui na Ambima. Primeiro vem o objetivo, depois a gente entende que produto está a serviço desse objetivo. Excelente. E aí uma pergunta, a gente está aí na redução da taxa de juros, né? A gente está no nível mais baixo da taxa de juros histórica, que a gente já falou aqui também sobre isso, a gente já fez lives, a gente tem e-book, a gente tem uma série de conteúdos falando da taxa de juros de um dígito. Isso muda um pouco a nossa forma de encarar os investimentos, vai ser cada vez mais difícil a gente ter a rentabilidade fácil como a gente tinha no passado. Com esse cenário, como esses ETFs vão responder a isso? Ele é uma alternativa aos aqueles produtos que a gente sempre fala do CDI? Como é que você vê isso contextualizado nesse novo cenário de taxas? Então, acho que assim, o importante da gente é conseguir ter uma plataforma de investimentos que possibilite acesso a vários temas que aí adequam ao investidor que está querendo fazer uma exposição. Então, é difícil a gente prever que o investimento vai render acima do CDI, né? A gente não consegue, não pode fazer, a gente seria muito irresponsável se a gente fizesse essa promessa. Mas aqui a gente tem tanto investimentos de renda fixa quanto de renda variável e a gente entende que eles são alternativas adequadas ao investidor montar uma carteira que mescle tanto a possibilidade de renda fixa quanto a possibilidade de renda variável. Mas assim, é difícil a gente prever o quanto que cada um pode render acima ou abaixo do CDI. A gente teve um sucesso recentemente com o ETF de renda fixa que teve uma performance muito grande, mas porque ele está vinculado ao IMAB. O IMAB ele teve uma rentabilidade muito boa com a ciclo de queda de taxa de juros, mas de novo, assim, a gente não pode prever qual que vai ser a rentabilidade daqui para frente. O que a gente sempre está muito preocupado em oferecer alternativas de investimento para que aquele cliente possa montar o portfólio dele e tenha uma rentabilidade superior ao CDI. Tá? Então a gente oferece aqui hoje em dia uma quantidade grande de ETFs, temas diversificados, como a gente comentei, Ibovespa, investimento no exterior, setor financeiro, setor de insumos básicos, setor de dividendos, IMAB, IRFM, IMAB 5+, que são índices da Ambima, que nos dão uma possibilidade grande de investimentos. Exato. Muito bom. Bom, o que mais? Você acha que tem mais alguma coisa que a gente não falou aqui? Dúvidas? Vocês têm perguntas, gente? É o momento de mandar aqui. Deixa eu comentar um pouquinho quanto que essa indústria cresceu, né? Tanto globalmente quanto localmente. Né? Hoje a gente está em um mercado global de quase 6 trilhões de dólares. Quando a gente compara o mercado de ETF com o mercado de fundos comuns, que a gente chama, a gente vê um crescimento, uma velocidade de crescimento do mercado de ETFs de quase 20% ao ano, enquanto a indústria de fundos cresce 10%. E por que cresce tanto, né? Primeiro pela facilidade da dinâmica desse produto, né?
Hoje em dia, globalmente, você tem acesso a mais diversificados temas, você tem ETFs ligados a games, você tem não só os índices amplos, como o S&P 500, que é o principal índice de bolsa americano, mas você tem uma... Exatamente, e o que é legal, né? Qualquer tema que você cria lá fora, você já consegue ter uma massa crítica grande, uma quantidade grande de investidores, que aí acabam fazendo uma propaganda, um boca a boca grande, e aí atraindo ainda mais investidores. Aqui no Brasil, a gente tinha, há 2, 3 anos, a gente já não tinha nem 4 bilhões de reais de ETFs, né? E hoje a gente já tem 20 ETFs e mais de 26 bi em valor de mercado. Então é um mercado que foi multiplicado quase por um pouco mais que 6 vezes, né, em um curto espaço de tempo. E quando a gente vê novos gestores começando com ETFs e novos produtos chegando no mercado, a gente cria uma plataforma bem ampla e vê um crescimento muito grande. Então aqui localmente nossa velocidade de crescimento é ainda maior que global. Mas o potencial de crescimento, hoje você tem aí cerca de 100 mil investidores de bolsa com posições em ETFs, mas a gente está vendo muito ainda o institucional alocando, né? O que a gente acha que a gente precisa fazer mais, o que a gente está fazendo aqui é conseguir trazer essa pessoa física para investir nesse produto, conhecer e ver quão fácil ele é de ser negociado e o quanto ele agrega no portfólio do investidor, né? Muito legal. Bom, gente, eu acho que também aqui o recado é o seguinte: a gente fala sempre que investir é uma coisa que a gente precisa dedicar tempo, porque a gente dedica um tempão para ganhar dinheiro, a gente não pode achar que a gente vai resolver o que a gente vai fazer com ele rápido. Então, investir requer conhecer primeiro os seus objetivos, depois conhecer o produto no qual você pretende investir, entender se aquilo alinha com o que você tem de objetivo, a instituição que você escolher para fazer isso. Ele disse aqui, a gente tem várias corretoras no mercado, é importante você sempre olhar se está tudo registrado direitinho nos reguladores. A gente falou bastante ontem aqui sobre isso, da gente sempre checar e sempre procurar uma ajuda de um profissional para esse processo. É sempre importante a gente ter alguém que a gente confie, que a gente possa esclarecer as dúvidas. Pergunte, questione, se você não entendeu, pergunte de novo, não se constranja. Os profissionais estão aí para isso. Você tem que tomar uma decisão que seja pautada na sua confiança de assumir os riscos que estão dentro do que você pretende. Então, se você tiver mais dúvidas, perguntas sobre o tema, por favor, mande para a gente. Você pode também acessar um pouco mais sobre o que a gente falou aqui no site da Ambima, o Como Investir, www.comoinvestir.com.br. E o Eduardo já me disse que vai estar à disposição para responder todas as 1.500 dúvidas que eu tenho certeza que vocês vão mandar nessa live. Vamos lá. Porque acho bacana vocês conhecerem esse produto, outros produtos, para ter alternativas para vocês pensarem e saber que sempre investindo é possível a gente conquistar aquilo que a gente quer. Ok? Gente, super obrigada. Obrigada, Eduardo, Obrigado, Ana, por ter excelente. vindo aqui. Muito bom. E até a próxima live, gente. Pessoal, obrigado.